Bom, pessoal, antes de responder a pergunta lá da nossa capa, vamos verificar qual é o conceito de percentual. Quando você vê esse símbolo, você sabe qual é o significado desse símbolo? Então, porcentagem, quando a gente fala em porcentagem, a gente está falando de um denominador 100, ou seja, porcentagem é uma fração cujo denominador é 100, ok? Então, porcentagem nada mais é que uma divisão por 100. Vamos ver aqui então como ficaria o número 40%. 40%. Então, ele ficaria 40 por 100. Então, quando a gente fala em porcentagem, a gente está falando de um número que dividido por 100. Porcentagem também é uma proporção. Sempre que a gente fala em porcentagem, a gente está falando de uma proporção. 20% dos alunos frequentam as aulas de reforço. Isso quer dizer que a cada 100 alunos, 20 frequentam a aula de reforço, ok? 20%, então, vamos colocar um outro número. 10% é a mesma coisa que 10 por 100, pode ser escrito dessa forma. E se a gente fizer essa divisão, 10 por 100, vai dar 0,10. Então, essas são as três formas que a gente pode estar escrevendo uma porcentagem, ok? Para achar o número, qual é o percentual de um determinado número, nós vamos fazer o seguinte cálculo. Então, vamos agora calcular quanto é 20% de 3.000. Lembra que 20% quer dizer 20 por 100. Para calcular 20% de 3.000, basta eu multiplicar essa fração por 3.000. Então, 20% de 3.000 é 20 por 100 vezes 3.000, ok? Eu posso simplificar eliminando zeros, né? Já que aqui é uma multiplicação, então eu posso eliminar esses dois zeros do denominador com esses dois zeros do 3.000. Ficaria então 20 vezes 30. 20 vezes 30, a gente coloca o zero, zero, então a gente tem 600. 20% de 3.000 é igual a 600. Vamos agora fazer um cálculo que é 12,5% de 400. Então, a princípio, a pessoa vê aqui o vírgula, né, um número decimal, percentual com número decimal, e pode achar que é complicado, mas não tem nada de difícil. Veja só, 12,5% a gente pode representar 12,5 por 100, não é? Vezes 400. Como aqui a gente tem uma multiplicação, a gente pode eliminar os zeros. 4 vezes 12,5, a gente fazendo essa continha aqui, bem tranquila, né? 4 vezes 5, 20. 4 vezes 2, 8 e 2, 10. Vai 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. Aqui eu tenho uma casa decimal. 12,5% de 400 é igual a 50. No cálculo percentual, nós temos alguns valores que são fundamentais, que muitas vezes, quando você decora esses valores ou tem uma noção já bem boa de proporção, você não precisa nem fazer o cálculo. Então, nós temos aqui 10%, 50%, 25%, 100%. Esses valores, se você tiver uma boa noção, depois que você se acostumar com o cálculo percentual, eles vão ficar muito mais claros para você. Por exemplo, 10% de 165, quando você falar em 10%, basta você diminuir uma casa.
Então, 10% de 165, basta eu vir aqui e colocar uma vírgula. Então, dá 16,5. Vamos colocar aqui um outro exemplo. Vamos dizer que seja 10% de 200. Se você vier aqui e colocar uma vírgula, então 10% de 200 seria 20. 50%, sempre que a gente falar em 50%, a gente está falando da metade. Então, 50% de um número sempre vai ser a metade desse número. 50% de 220, a metade de 220 é 110. Né? Vamos lembrar lá das nossas tomadas, né? da eletricidade. 25% é sempre um quarto do número em questão. Então, 25% de 300, basta dividir esse número por 2 duas vezes. 300 dividido por 2 dá 150 e 150 dividido por 2 dá 75. Então, 25% eu vou estar dividindo por 4. 50% eu vou estar dividindo por 2. E 10% eu vou estar dividindo por 10. 100% de um número qualquer é o próprio número, porque a gente está falando do total, né? É como se a gente estivesse falando 100 por 100. E 100 por 100 é a mesma coisa que 1, né? 1 vezes 88. Então, 100% de qualquer número é o próprio número, ok? Bom, pessoal, então respondendo à pergunta da nossa capa, 40% é igual a... Vamos lá, 40%, nós vimos então que o símbolo percentual é o mesmo que 40 por 100. E se a gente dividir 40 por 100, a gente pode eliminar esse zero. 4 por 10, 0,4 ou 0,40, tá? O resultado aqui é o mesmo. Então, 40% é a mesma coisa que 0,40, ok?